Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina and in today's video you're gonna be able to test your pronunciation. Hoje você vai testar a sua pronúncia e eu também vou te propor um desafio que até falantes nativos de inglês acabam escorregando aí na pronúncia, mas vamos ver como é que tá o seu conhecimento de pronúncia do inglês. Bom, a gente vai começar de forma mais simples, tá? Eu vou te colocar uma palavra aqui na tela e eu vou falar duas pronúncias. E aí você vai ter que escolher qual das duas você acha que tá correta, ok? So the first one is this one. So how do we pronounce this word in English? Two options. Bush or bush. Bush or bush. So the correct pronunciation is bush, bush. It's a U sound. É um som de U. Não é um U igual de bush. Não é um U longo assim, mas é um bush. Não é So the former president of the United States is George Bush. George Bush. The second word is this one. How do we say this word? Hotel or hotel? Hotel, hotel. Qual das duas sílabas é a sílaba tônica? É ho ou é tel? And the correct pronunciation here is hotel. Hotel. Então, muitos alunos vão acabar colocando essa ênfase em ho, but it's actually in tel. So, hotel. Welcome to the Hotel California. Hotel. Hotel California. Okay, now we have a word in a sentence, okay? Take a look at this sentence here. Nessa frase aqui, como que essa palavra destacada seria pronunciada? Record or record? Record or record? E nessa frase aqui, a pronúncia correta é record. Cord é a sílaba tônica, a última sílaba. Por quê? Porque aqui é um verbo gravar um vídeo, to record a video. Nesse caso, record é um verbo. Se essa palavra fosse usada como substantivo, como por exemplo, the world's records, né? Os recordes do mundo, aí a sílaba tônica seria re. Então, record é o substantivo e record é o verbo. Eu tenho um vídeo só sobre isso, eu vou deixar linkado aqui caso você queira ver mais exemplos de pronúncia diferente em verbo e substantivo. Now let's talk about Instagram. O que a gente tem no Instagram é history or story? History or story? E aqui acertou quem disse story. So we have stories on Instagram. Stories, Instagram stories. Muita gente vai falar history, mas history é outra palavra. É história com H maiúsculo, né? De pesquisa, que conta a história de uma sociedade, de um país. Isso em inglês é history. The history of the United States, the history of Brazil. Mas story deixa eu te contar uma história aqui, é uma história nesse sentido de uma história, um conto, um caos, né? E no inglês, o nome lá da ferramenta é stories, Instagram stories. Então agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, que é um very challenging challenge. É um desafio muito desafiador, com base num poema chamado The Chaos. O caos. E esse poema brinca com esse aparente caos que é a pronúncia da língua inglesa, mas especificamente o spelling mesmo, né? O sistema de escrita, ele é muito confuso, ele não nos dá muitas pistas sobre a pronúncia das palavras. Então eu vou colocar aqui na tela um trechinho desse poema e o que você tem que fazer é o seguinte, você vai pausar o vídeo e tentar ler esse poema em voz alta, tentando adivinhar aí qual seria a pronúncia dessas palavras, tá? Você pode também, se não puder falar agora, tenta ler mentalmente, estabelecer a pronúncia dessas palavras, mas antes de escutar aqui a minha pronúncia depois, tá? Tenta fazer isso sozinho primeiro. Então, vamos lá!
E aí, tentou? Não deixa de tentar, hein? Tem mais uma chance. Se não pausou ainda, pausa agora pra tentar, volta ali. Mas se já tentou, me conta o que achou. Achou difícil? Conseguiu se sair bem? Ficou com muitas dúvidas? Bem, se ficou com muitas dúvidas, é normal, porque esse poema gera dúvidas até em falantes nativos da língua. Sim! E para eu ver como os falantes nativos da língua se sairiam lendo esse poema, eu convidei 3 professores do Cambly, que é patrocinador aqui do canal e que é uma plataforma na qual você pode fazer aulas de conversação com professores e tutores nativos da língua inglesa. E o Cambly tá com uma novidade muito legal, então o que já era bom ficou melhor ainda, porque agora, se você quiser, você pode conferir os currículos que eles têm lá. Então, por exemplo, você quer aprender inglês para IELTS, você vai lá e já reserva a aula dizendo, IELTS, eu vou querer isso aqui na minha aula. Ou então, eu quero aula de conversação básica. Ou então, eu quero inglês para negócios. Então, eles têm currículos que você pode seguir e realmente seguir uma sequência, sabe? Então, era algo que não tinha no Cambly e que realmente ficou muito legal. Se você quiser experimentar, é só usar esse código aqui que você tem uma primeira aula 100% na faixa. Bom, então eu convidei 3 professores, como eu disse, um dos Estados Unidos, um da Inglaterra e uma professora da Austrália, e pedi para eles lerem exatamente esse trechinho aí. Então vamos começar com o professor Joe dos Estados Unidos. Vamos ver como é que ele se saiu nessa leitura. Bellet does not rhyme with ballet, boutique, wallet, mallet, chalet. Blood and flood are not like food, nor is mold like should or would. Vicious, viscount, loud and broad, toward to forward to reward. And your pronunciation's okay when you correctly say croquet, rounded, wounded, grave, and sieve. Friend and fiend, alive and live. E aí, deu pra perceber que nem pro Joe foi fácil ler esse trechinho, né? E deu pra perceber que ele cometeu alguns deslizes ali no meio e depois eu vou falar sobre eles. Mas antes disso, vamos ver então o professor Sebastian da Inglaterra, como é que ele se saiu. Billet does not rhyme with ballet. Bouquet, wallet, mallet, chalet. Blood and flood are not like food, nor is mold like should and would. Viscous, viscount, load and broad. Toward, to forward, to reward, and your pronunciation is okay when you correctly say crochet, rounded, wounded, grieve, and sieve. Friend and feed, alive and live. O Sebastian parece que leu com muita certeza, né? Com muita propriedade, mas ele também cometeu aí uns pequenos errinhos. Bom, a primeira palavra que o Joe errou, na verdade, ele não errou a pronúncia, ele trocou a palavra mesmo. Acho que ele ficou meio overwhelmed com a tarefa e ele trocou a palavra bouquet, que é bouquet, por boutique, que é boutique. Então ali eu acho que deu um tilt. Então nem foi um erro de pronúncia, foi um erro de palavra mesmo. E aí depois ele pronunciou essa palavra aqui como vicious, vicious. E a Maria também pronunciou essa palavra da mesma forma, o que até chegou a me causar uma certa dúvida. Será que é uma variação possível de pronúncia para essa palavra? Fui pro dicionário, fui pro Forvo. O Forvo é uma plataforma que você pode verificar gravações de falantes nativos da língua, gravando palavras específicas. Fui pro Youglish, que é outro site que eu recomendo muito, que você pode ver trechos de vídeos do YouTube e tal, mostrando a palavra que você está procurando. Bom, então, pelo menos de acordo com as minhas referências aqui, essa palavra é viscous, viscous, e não vicious. E a última palavra que o professor Joe errou foi essa aqui. Ele pronunciou como grave, que significa tumba, né? Mas na verdade essa palavra aqui tem a pronúncia de grieve, grieve, e como verbo significa ofender, afligir, enfim, dependendo do contexto. Mas grave é uma coisa e grieve é outra. Vamos revisar aqui o que o professor Sebastian acabou errando aqui na leitura dele. E já na primeira palavra que ele falou, ele disse ballet. Ballet does not rhyme with ballet. E uma pista pra gente já saber que tá errada essa pronúncia dele é que se fosse do jeito que ele falou, ballet, né, sem o T no final, rimaria com ballet, né? Então, rimaria. E o poema diz que não rima, porque na verdade a pronúncia dessa primeira palavra é billet. Billet.
que pode ter vários significados, pode significar um bilhete, um alojamento, enfim, o foco aqui não é o significado e sim a pronúncia, mas então, logo na primeira, billet does not rhyme with ballet. Ele também escorregou na pronúncia de Viscount. Viscount. Não tem S, essa palavra se pronuncia como Viscount. Mas ele acertou o viscous. E aqui ele também trocou uma palavra inteira, assim como o Joe, ele ao invés de falar croquet, ele falou crochet. Então eu tô considerando como um erro aqui, mas na verdade eu acho que deu uma bugada aí na cabeça e ele trocou as palavras. Mas eu também não poderia me despedir deste vídeo sem eu também fazer a minha leitura deste trecho do poema. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Billet does not rhyme with ballet. Bouquet, wallet, mallet, chalet. Blood and flood are not like food, nor is mold like should and would. Viscous, viscount, load and broad. Toward to forward to reward. And your pronunciation's okay when you correctly say croquet. Rounded, wounded, grieve and sieve. Friend and fiend, alive and live. Yay! I think I nailed it! Eu acho que eu acertei tudo. Depois vocês me ajudem aí a ver se eu errei alguma coisa. Mas eu vou dizer que é meio... it's not fair, né? Não é muito justo eu comparar a minha leitura com a dos professores, porque eu dei uma praticadinha aqui antes, né? Dei aquela checada básica na pronúncia e eles não tiveram chance de fazer isso, eles leram de primeira, né? Bom, mas agora eu quero saber como é que você se saiu nesse teste. Você achou fácil? Você achou difícil? Challenging? Foi um very challenging challenge? Let me know in the comments down below. E a mensagem desse vídeo é a seguinte, tá? Que a pronúncia do inglês é realmente complicada, essa relação entre escrita e pronúncia. Então, não se pressione demais, não coloque muita pressão em si mesmo durante seu aprendizado. Erros vão acontecer, eu erro, os professores erram, todo mundo erra, and that's fine. A gente tenta sempre melhorar e tá tudo bem, né? E uma outra coisa que eu queria mostrar com esse vídeo é que nós tivemos 3 beautiful accents lendo o mesmo fragmento, então você pode ver as mesmas palavras com diferentes sotaques, mais o meu, né, o meu Brazilian English accent, mas a pronúncia das palavras é normalmente a mesma. Então você tem sim que se dedicar a aprender pronúncia, porque trocar uma vogal ou um som pode trocar completamente o significado dessas palavras. So, my accent is my identity, como eu sempre digo, meu sotaque é minha identidade, ele carrega quem eu sou, todo o meu background, mas a gente também tem que entender que a gente não pode também cada um falar de um jeito, porque senão a gente não tem uma unidade e a gente não consegue mais se comunicar, né? Então por isso que estudo de pronúncia eu sempre vou defender, porque ele é necessário sim para que a gente consiga se comunicar com o mundo de maneira eficiente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente se vê nos próximos. Um beijo!